Oi, gente. Eu vim aqui problematizar, vamos dizer assim, a questão das peneiras. Eu tenho falado com algumas pessoas e aí eu queria refletir um pouquinho sobre peneira de basquete. Alguns lugares eu já vi que cobram e aí eu não consigo entender. Se alguém puder me explicar por que se cobra para fazer uma peneira, como se eu estivesse pagando para procurar um emprego, né? Não consigo imaginar assim. Vamos imaginar um cenário em que os jogadores não têm dinheiro nem para pegar a condução e aí eles vão ter que pagar para fazer um teste. Né? A gente fala tanto, né, de outras modalidades que fazem coisas inimagináveis e aí a gente acaba caindo em algo bem parecido com isso, né? Uma outra questão que eu queria pensar junto com vocês, meus colegas de trabalho, de quadra, é a gente pensa muito no nosso, né? Nós como técnicos, o que a gente precisa, quem a gente precisa e como a gente precisa. Mas eu acho que quando a gente fala para eles sobre valores, né, sobre as coisas que a gente acredita, eu acho que nós temos que ser iguais. Então, dar um feedback para um jogador se ele não passou, ou se ele não vai continuar até no nosso time por algum motivo, é muito importante. Explicar para quem é a peneira, para qual idade, se é federado ou não. E aí eu fico pensando, se o cara nunca foi federado, ele nunca vai ter oportunidade, porque ele só vai ter oportunidade se ele foi federado. Né? A gente fica correndo atrás do rabo e tem gente que é muito boa, mas não tem oportunidade. Aí a gente tem a possibilidade da oportunidade, mas não dá porque ele não é federado. Difícil, né? E outras questões que aparecem aqui pra mim. Uma peneira que tem muita gente, passa pouca gente. O que a gente faz com esse tanto que não passou? A gente descarta, né? Descartar é uma palavra tão ruim, mas querendo ou não, eu não conheço. Se tiver, alguém pode me indicar um banco de dados que todos esses jogadores que fazem peneira podiam estar. Então fica aí uma dica para a CBB, para federações que fazem esse tipo de trabalho. Um banco de dados. Imagina em São Paulo, no Rio de Janeiro e Santa Catarina, em lugares que, né, se fazem muitas peneiras. O cara pode não passar na de hoje, não tá pronto para aquele time, mas ele pode estar disponível para o outro e ninguém sabe. E ele pode não ter a possibilidade de chegar até aquela peneira porque não tem data. Então, a gente fala tanto de ajudar o basquete, mas será que a gente ajuda de verdade? Então, assim, só para finalizar essa problematização. Peneira eu acho que é super importante, ela tem que acontecer, vai de cada time, a estrutura, a escolha, tudo do time. Eu concordo plenamente, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de tato, de zelo com esse material humano que a gente fala tanto. Então, se tem jogadores disponíveis, a gente vai pegar o que a gente entender que são melhores para aquele momento, mas a gente pode cuidar um pouquinho dos outros, que podem ser nossos jogadores nos próximos anos e tudo mais. Então, por que a gente não cuida um pouco? A gente fala tanto, mas faz tão pouco. E aí, cobrar para que o menino passe na peneira ou continue no processo. Gente, ninguém tem dinheiro. O cara quer jogar para ele ter uma possibilidade de ganhar dinheiro. Ele vai ter que dispor de dinheiro para conseguir passar para um time. Eu não consigo identificar isso como uma coisa positiva. Nem para o time, nem muito menos para o jogador. Por fim, eu acredito que dá pra gente fazer muito pelo basquete quando a gente começar a olhar pro material que a gente tem. O material que a gente tem são os jogadores. A gente tem que achar possibilidades que eles continuem jogando. Eu falo com muita gente pelo TikTok, principalmente, e eu vejo o quanto tem de lugar que não tem time, não tem campeonato, não tem peneira, não tem absolutamente nada. Se a gente quer massificar o basquete, tirar dessa zona de conforto que é só alguns lugares que jogam, a gente tem que fazer de uma forma que chegue até todo mundo. Não tem como a gente fazer de uma outra maneira. Tem gente que vem lá de Manaus para fazer teste em São Paulo. Não dá pra gente fazer alguma coisa interligada, que o cara faça um teste lá em Manaus, alguém veja, um olheiro, qualquer coisa do tipo, e desenvolva. Eu posso estar falando alguma coisa muito errada que já esteja acontecendo em algum outro lugar, mas eu, que convivo, não vejo. E se eu não vejo, muita gente também pode não ver. Vamos fazer esse banco de dados. Tem um monte de gente que trabalha com TI que ama basquete. Foi numa peneira lá, mais de 1.000 jogadores, passaram quase 50. São 950 pessoas que estão disponíveis para outros times. Isso é um exemplo de tantos outros que a gente sabe. Aqui em São Paulo a gente vê, vira e mexe, tem um monte de peneira que tem um monte de gente. Não passou? Vai para onde?
A gente quer massificar o basquete, mas a gente não ajuda. Não ajuda. Faz um banco de dados, deixa ali, o técnico que precisa vai atrás. Vai por indicação, coloca uma nota, faz um highlight do cara e deixa ali. Por favor, alguém que trabalhe com TI, é tão difícil fazer isso, gente. Constituir um banco de dados e deixar disponível, principalmente eu estou falando do masculino, mas pensem no feminino. Vamos ajudar o basquete, a gente não quer tanto, vamos fazer por ele.